Nós louvamos a Deus por cada vida que aqui se encontra, por cada um que nos visita. Sejam bem-vindos e voltem sempre. Essa é a casa do nosso Pai. Essa é a casa do Rei. E assim como já foi falado, desde o início do culto até agora, nós estamos na presença do Rei. E sem dúvida, nessa noite, o Rei, Ele está dizendo, venha ao meu encontro. O cetro nessa noite está estendido ao nosso favor. Aleluia. E falando em Rei, eu te convido a abrir tua Bíblia em Esté capítulo 6. Esté, capítulo 6, a partir do verso 1. Esté, capítulo 6, a partir do verso 1. Quem não encontrou, olhe lá no índice que fica bem mais fácil. Esté, capítulo 6, a partir do verso 1. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus por essa confiança que é nos dada nesse lugar. E como eu sempre digo, eu sou a menor da casa, mas o Rei está aqui. E essa é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Que nessa noite não sejam as minhas palavras, mas que sejam feitas as palavras do Senhor para cada um de nós nessa noite. E que você desde já abra o seu coração e receba a palavra do Senhor com alegria. E que essa palavra, ela venha prosperar na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Todo mundo encontrou, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras, que distinções se deram a Mardoqueu por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei, que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que Amã lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã, o rei lhe disse que se fará homem a quem o rei deseja honrar. Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se, assim disse Amã, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma montar, e tenha na cabeça a coroa real. Entregando-se as vestes, o cavalo, a mão dos mais nobres príncipes do rei, e vistam dela aquela a quem o rei deseja honrar. Levem-se no cavalo pela praça da cidade diante dele, apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar.
Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou a Amã a Zera, sua esposa, e todos os seus amigos, tudo quanto lhe havia sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disse: se Mardoqueu, perante o qual já começaste a cair, é da decência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Falava estas ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esté preparava. Até aqui. Para não começar daqui e começar do começo, vamos voltar lá do primeiro capítulo. Quem é Mardoqueu? Quem é Esté? O que aconteceu? Ninguém chega em determinado lugar de paraquedas. Ninguém cai em um determinado lugar de paraquedas. Para Mardoqueu chegar até a porta do rei, houve várias e várias situações. Uma delas, a principal da história, Esté, que dá nome a esse livro, ela era prima de Mardoqueu, órfã de pai e mãe, e Mardoqueu a tomou por filha e criou como se fosse sua filha. No capítulo 1 do livro de Esté, fala que o rei, ele tinha uma esposa, ele tinha uma rainha, mas o rei, ele deu uma festa e ele chamou a sua esposa por nome de Vasti ou Vasti. Mas Vasti, ela também estava dando uma festa às suas amigas. E muito ocupada, ela não foi até a presença do rei. E que isso sirva de lição. O rei, ele vai nos presentear. O rei, ele vai nos abençoar. Mas quando o rei chamar, que nós, diferente de Vasti, levantamos nossa mão e digamos: eis-me aqui. Porque o rei, ele vai proporcionar momentos especiais. Mas que nós venhamos entender que tudo aquilo que nós temos é porque o rei concedeu. Aleluia. E assim o rei foi envergonhado na frente de todos os homens. E com tanta vergonha ele perguntou aos sábios: o que farei eu agora? E um dos sábios respondeu: rei, se isso cair nos ouvidos das mulheres, e a gente que é mulher sabe como mulher conversa, o rei ia ser envergonhado. E para que aquilo não virasse um costume da mulher não honrar o seu marido, o sábio aconselhou ele deixar Vasti. E assim foi feito. O rei a desprezou. Já que ela não servia para estar na presença dele, ele também não queria mais. Se você não serve para estar na presença do rei, o rei, ele te despede. Você é livre para escolher ou a presença do rei ou lá fora. Mas o rei, nessa noite, ele chama cada um de nós para estar na sua presença. E Vasti, talvez ela se achava superior, muito bonita, mas ninguém é insubstituível. E o rei, ele procurou uma melhor e uma mais bonita. E assim se fez. Como eu digo, ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum. E o rei fez um novo decreto que a trouxesse todas as moças, as mais bonitas, para que daquelas 7 moças e mais Esté, ele escolhesse apenas uma para ser a nova rainha. E passaram-se os dias e passaram-se os anos. Em um ano elas se prepararam para chegar na presença do Senhor, na presença do rei. E assim acontece conosco. Há um preparo para a gente chegar na presença do Senhor. O véu, ele está rasgado para nós chegarmos a hora que quisermos. Mas existe um preparo, existe uma vida para poder chegar na presença do nosso Deus, do nosso rei. E assim aconteceu com Esté e com essas moças. Elas passaram anos se preparando. E uma passava e a outra passava. E quando chegou na hora de Esté, o eunuco disse: Esté, o que é que tu queres levar da casa das mulheres para a casa do rei? E todas aquelas moças, elas escolheram algo para impressionar o rei. Mas quando chegou na hora de Esté, foi diferente. Esté não quis nada.
ela sabia em quem ela cria. Ela sabia que não era o que ela tinha em mãos que ia impressionar o rei, mas era quem ela era diante do rei que ia impressionar. E que nós possamos tomar para nossas vidas. Não é o que eu tenho, não é o que você tem, mas é quem você é que impressiona o rei. É quem você é, o seu caráter que vai impressionar o rei. E o rei, ele amou a Esté mais que todas, porque o rei viu em Esté algo que as outras não tinham. As outras tinham talvez algo em mãos, mas Esté tinha no seu coração. E ali o rei, ele lançou o cetro para Esté e a coroou como rainha. Então, a partir daquele momento, Esté começou a reinar naquele palácio. A órfã que agora estava sendo honrada. E o que é que nós aprendemos com isso? Deus, ele vai lá no monturo, ele nos tira do monturo e nos faz se assentar com os príncipes dessa terra. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é tremendo. O mesmo Deus que colocou uma coroa na cabeça de Esté e a honrou, ele também nos honra. Ele nos tira do lamaçal de erros e coloca para se assentar na sua presença. Essa é a coroa que o Senhor ele tem para mim e para a sua vida. É estarmos na sua casa, é estarmos na sua presença. E assim aconteceu que Esté começou a ser a nova rainha. E Mardoqueu, por amar tanto a Esté, Esté que não era Esté, era Radassa, mas não podia dizer que era judia, nem podia ser chamada de Radassa, se apresenta diante de Deus do rei com esse nome de Esté. E Mardoqueu, quando viu que aconteceu a honra na vida de sua sobrinha, na vida de sua prima, que era como se fosse sua filha, ele não quis se afastar dela. Ele ficou assentado na porta do rei, porque ele sabia que ia existir algum momento que Esté ia precisar dele. E nossas vidas também é assim. É preciso termos pessoa que nos aconselhe, é preciso termos pessoa do nosso lado que nos ama, que diz a verdade, que mostra o caminho. E que nós venhamos também escolher ouvir o que aquela pessoa tem para nos dizer. Ainda que não seja aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Porque amigo de verdade, ele fala a verdade para nós. E assim foi Mardoqueu, ele ficou lá na porta do rei. E aconteceu que 2 eunucos tentaram matar o rei. E Mardoqueu, ele ficou sabendo disso. E ele descobriu, mandou falar para Esté. E não conseguiram matar o rei. E certa vez, e isso foi escrito no livro do rei. Tudo que nós fazemos para Deus está escrito. Nada que você fez para Deus está esquecido. Porque o rei, ele é diferente de mim e de você. Nós muitas vezes uma pessoa nos ajuda, uma pessoa nos abençoa e a gente esquece. Mas com o rei é diferente. Faça para o rei e lá em cima vai estar um registro. Você fez isso para mim. O rei, ele tem memória. Nós podemos falhar nas nossas memórias, mas o rei, ele não falha. O teu nome está perante o rei. Tudo que você fez para ele e por ele está escrito diante dele. E ainda que todo mundo esteja dizendo não vale a pena, eu te digo, vale a pena. É como já foi ministrado hoje, não é no meu tempo nem no seu tempo, mas é no tempo do rei. O tempo de Deus está chegando na minha e na sua vida. Nós declaramos nessa noite em nome de Jesus, do Rei dos Reis, nós declaramos que o tempo de bênção, o tempo de honra está chegando. Ainda que você não esteja vendo nada, mas creia que está registrado no livro do rei, está registrado na memória do rei e ninguém pode revogar. E aconteceu que certa noite o rei, ele não conseguiu dormir. Só que antes disso, existia alguém que abaixo do rei era ele, era Amã. Amã era um príncipe que se o rei não tivesse, quem mandava era Amã. E Amã,
quando ele passava na porta do rei, todo mundo se dobrava. Mas existia um que não se dobrava naquele lugar. O nome daquele homem era Mardoqueu. E que esse homem, essa mulher, seja eu e seja você. Que nós não venhamos nos dobrar com medo do que o mundo diz, com medo das ameaças de Satanás. Que nós não venhamos nos dobrar. Que nessa noite o Senhor ache Mardoqueu nesse lugar. Aqueles que não se dobram, aqueles que independente da ameaça, continua firme. Porque são esses os que o Senhor está procurando no nosso tempo. E ainda existe remanescente, ainda existe aqueles que não se dobram, ainda existe aqueles que não se vendem, ainda existe aqueles que são diferentes, ainda que custe sua vida, mas ele não se dobra. E que esse remanescente seja eu e seja você, seja essa igreja, que nós venhamos encontrar graça diante do nosso Deus. E assim, Amã, ele criou um ódio no seu coração. Ele tinha todo o poder, ele tinha todo o domínio, mas lhe faltava algo. A única pessoa no reino que não se dobrava quando ele passava era Mardoqueu. Mas ele não estava contente porque ele tinha casa, ele tinha poder, ele tinha anel, ele tinha cavalo. Mas ele queria que Mardoqueu se dobrasse, mas Mardoqueu continuou firme. Então, Amã teve a ótima, maravilhosa ideia de destruir não apenas Mardoqueu, mas toda uma nação, todo um povo. E ele foi para sua casa, foi convidado pela rainha para um grande banquete. Mesmo assim ele não estava satisfeito. E foi para sua casa e disse que tinha tudo, que tinha fama, que tinha poder. Mas ainda não estava satisfeito porque Mardoqueu não se dobrava. E a sua esposa lhe deu uma brilhante ideia. E isso serve para nós como mães, como esposas, como dona de casa, como seja lá o que for, amigas. Cuidado com o conselho que você tem dado dentro da sua casa. Cuidado com o conselho que você tem dado a seu marido. Cuidado com o conselho que você tem dado a seu filho. Pois o conselho que você dá hoje, amanhã você pode estar lamentando por aquele conselho. E essa mulher tola, ela deu a ideia de fazer-se uma forca e enforcar o judeu Mardoqueu. E assim Amã fez. Fez aquela forca alta para que todos vissem a morte do judeu. Mas enquanto Satanás está tramando contra a minha e a tua vida, Deus está vendo. E a palavra de Deus diz que nenhuma arma contra nós, ela prosperará. Toda arma forjada contra nós, ela é derrotada no nome de Jesus. Nada, a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E nessa noite o Senhor nos diz que pode tramarem contra nossas vidas, mas nós não vamos ser atingidos, porque bem maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E aquela forca foi feita alta para que todos vissem a derrota de Mardoqueu. Mas quando Mardoqueu ele saiu de sua casa com um plano maligno no seu coração e foi até a presença do rei, o rei ele teve uma brilhante ideia também. Naquela noite que Amã ele estava fazendo a forca, Deus tirou o sono do rei. Porque Deus ainda tira sono do rei para te abençoar e para me abençoar. Ele é o mesmo Deus. Ainda que você olhe para os 4 cantos da terra e você não veja uma saída, o Senhor, Ele move o mundo, Ele move quem for para te abençoar. E eu te digo isso porque eu sou prova disso. Quando eu acho que nada vai acontecer, o Senhor age. Porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Não porque merecemos, mas porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é tremendo. Esse é o Deus a quem servimos. Que nessa noite nós venhamos aqui, sair dessas portas entendendo que o mesmo Deus que foi na vida de Mardoqueu é na nossa vida, é na nossa casa, é na nossa família. Ainda que nada esteja acontecendo, mas Deus, Ele tem te visto. Deus, Ele tem olhado para ti. E assim foi na vida de Mardoqueu. Quando naquela noite o rei ele não conseguiu dormir, ele perdeu o sono e mandou alguém ler o seu livro que estava registrado naquele livro. E alguém abriu não por acaso, mas por propósito.
propósito. E eu quero te dizer mais uma coisa, na autoridade do nome santo de Jesus. Você não está aqui nessa noite por acaso. Você está nessa noite aqui porque Deus tem um propósito para cumprir na tua vida. E nada nem ninguém pode impedir aquilo que o rei já determinou sobre sua vida. Aleluia. E quando começaram a ler aquelas crônicas, dizia que o Mardoqueu, ele soube que tinha uma conspiração contra o rei. Ele não tinha um título naquele palácio. Ele estava apenas assentado na porta do rei. Mas ele amava o rei de tal forma que ele disse, não vão tocar no rei. E ele se pôs e assim se fez, não mataram o rei. E talvez alguém disse, cadê Mardoqueu? Cadê tanto tempo aí nessa porta e nada acontece na tua vida? Quantos anos já se passaram e cadê que o rei se lembrou de você? E talvez estão dizendo para mim, estão dizendo para você, cadê o teu dízimo? Cadê a tua oferta? Cadê a tua oração? Porque tantos dias na igreja nada acontece. Mas o rei está vendo, está registrado e no momento certo vai acontecer. Ainda que não seja no teu tempo, mas é no tempo do Senhor. E a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que assim seja na minha e na tua vida, boa, perfeita e agradável. E no tempo determinado por Ele, porque Ele é o Rei, quem manda é Ele. Quem manda é Ele, quem tem todo o poder é Ele. E nada nem ninguém pode revogar aquilo que já está determinado. Aleluia. E ali o rei, o maravilhoso rei. E se esse rei que era um homem, ele foi justo, ele foi tão bom. Imagine o rei dos reis, aquele que não deve nada a ninguém, aquele que não fica devendo nada a ninguém, aquele que é soberano, aquele que é santo, aquele que é tremendo. Imagina o que esse rei não faz. E o rei disse o que fez a esse homem que livrou a minha vida, o que foi feito. E disseram, nada foi feito. E o rei naquele momento disse, mas a partir de agora vai ser. E o rei diz nessa noite, a partir de agora vai ser. A partir de agora vai ser feito. Porque agora eu me lembrei. Agora eu me levantei do trono. E ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir aquilo que eu vou fazer. E assim foi feito. E naquela hora que Amã ele estava na presença do rei praticamente, uma porta determinava a morte, a outra porta determinava a honra. E ali o rei disse, quem está no pátio? Amã está no pátio. O príncipe, o maior do palácio está no pátio. E o rei diz, manda Amã entrar. E quando Amã entra naquele lugar, com todo um propósito, com toda uma arquitetação maligna de acabar com o judeu, Deus estava olhando e dizendo, ainda não, quem manda nele sou eu. O judeu é pequenininho, mas tem dono. Você pode ser um menorzinho, você pode ser esquecido por todos, mas você tem dono. O rei te viu, o rei já te viu, e diante da presença do rei ninguém pode te tocar. E ali quando Amã entra na presença do rei, o rei pergunta, Amã, o que eu faço ao homem que eu quero honrar? E Amã, soberbo, cheio de soberba no seu coração, ele diz, esse homem só pode ser eu, porque o soberbo tudo é ele, tudo para ele. Mas aqui nós somos diferentes, nós sabemos que tudo é dele, tudo é para ele. E assim, o rei disse, o que é que deve se fazer? Não, rei, porque o senhor deve dar um cavalo, deve dar as suas vestes, e deve coroar esse homem com a sua coroa, e deve declarar que assim se faz com o homem qual o rei deseja honrar.
E o rei naquela hora, acredito que cheio do Espírito Santo, envolvido pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: vai tu e faz com Mardoqueu. Porque todos aqueles que estão dizendo que não vai acontecer, ou que estão tramando alguma coisa, eles mesmos vão declarar: foi Deus que fez, foi o rei que fez, porque não poderia ser feito se não fosse Deus. E assim foi feito. Naquele momento, Amã saiu da presença do rei. Imagino eu de cabeça baixa, envergonhado, cheio de ódio no seu coração. E ali ele encontra o Mardoqueu, a quem ele queria tanto matar. E quando ele chega a Mardoqueu, ele veste Mardoqueu com a roupa real. Ele coloca Mardoqueu no cavalo do rei. Ele coloca a coroa na cabeça de Mardoqueu. E diante de todos aqueles que ele dizia: eu vou acabar com a vida desse judeu, eu vou matar esse judeu, ele teve que declarar: assim se faz com o homem qual o rei deseja honrar. Assim se faz com o homem o qual o rei deseja honrar. E essa é a palavra que eu deixo para cada um nessa noite. Assim é o que se faz com o homem que o Senhor deseja honrar. Vão ter que ver a nossa vitória, vão ter que declarar que foi o Senhor que se lembrou, vão ter que contemplar, vão ter que entender que existe um Deus, que existe um povo pequeno, mas que serve a um Deus grande. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. E assim se fez na vida de Mardoqueu. Mas Mardoqueu, ele desceu daquele cavalo, ele se despiu de toda veste real, ele lançou aquela coroa que ele sabia que não era dele, e ele voltou para a porta do rei. Assim tem que ser em mim, assim tem que ser em você, na nossa vida. Ainda que o rei ele esteja honrando, ainda que você esteja sendo servido pelo rei, não esqueça que tudo é do rei. Você é apenas um servente dele, e que independente do momento que esteja sendo vivido, volte para a porta do rei. Está passando uma crise, esteja na porta do rei. Desempregado, mas esteja na porta do rei. Está doente, mas está na porta do rei. Chegou a honra, mas esteja na presença do rei. Porque foi isso que Mardoqueu nos ensinou. Independente de qualquer situação, eu quero estar na porta do rei. E assim se fez. E Mardoqueu, ele foi honrado. Chegou o tempo da sua honra. E que nós, assim como Mardoqueu, venhamos entender que vai chegar o tempo. O tempo já está determinado por Deus. O que Deus determina, ninguém pode revogar. O que Deus falou está falado, e ninguém pode contrariar o nosso Deus, porque Ele é fiel. Essa foi a mensagem que o Senhor ele colocou no meu coração. Essas não são as minhas palavras são muito pobres. Quem sou eu para estar aqui? Eu sou a menor, eu sou uma pessoa comum. A Bíblia diz que nós somos maus. Nós somos maus, o bem que queremos fazer não fazemos, fazemos o mal que não queremos. Mas essa é a palavra do Senhor. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que fez na vida de Mardoqueu, fez na vida de Esté, e pode fazer na minha, e vai fazer na minha, e vai fazer na tua. Porque Ele não mudou, Ele não mudou. O controle está nas mãos dEle. Ainda que achamos que não está, que perdemos o controle, nós perdemos, mas o nosso Deus, Ele não perde. O nosso Deus, Ele não perde controle. E aqui, resumindo a história, quando chegar em casa você lê o livro todo, que é pequeno. Resumindo a história, Amã, ele foi destruído na forca que ele preparou para Mardoqueu. E a casa que Amã tinha, tudo que era dele foi dado a Mardoqueu. Porque o Senhor ainda honra aqueles que lhe honram. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é poderoso. Nunca esqueça que o Senhor, Ele é poderoso para fazer bem mais de tudo que pedimos e de tudo que pensamos. Esse é o Deus a quem servimos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus por essa palavra. Essa palavra é a palavra do
Senhor. Essa palavra, ela pode transformar, ela liberta, ela cura. Que nessa noite, essa palavra encontre em nossos corações terra fértil e que venha produzir frutos em nossas vidas. Eu louvo a Deus e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, amados. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Mardoqueu não saiu da porta. Mardoqueu vestido de saco. Mardoqueu se humilhando diante de Deus. E Mardoqueu não se humilhava apenas por ele, porque Amã tinha feito um decreto onde seriam mortos todos os judeus no império do Assuero. Onde houvesse um judeu, então era o dia de exterminar os judeus, era o dia de acabar com os judeus. Mas ele vai para os pés do Senhor, ele vai orar, ele vai buscar. Queridos, diante da adversidade, diante da luta, diante de adversidades, circunstâncias, as quais você não pode fazer nada, vá para os pés de Deus, porque Deus sempre tem um jeito, Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem uma saída. E além da humilhação, ele foi honrado, porque tudo que Amã disse para o rei, que queria que acontecesse com o homem a quem o rei desejava honrar, era tudo que ele queria: cavalo real, vestes reais, a coroa real. E um dos mais nobres príncipes puxasse dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Eu quero dizer a você, querido, o rei deseja te honrar também. O rei tem honra. Honrarei os que me honram. Quando você honra a Deus, Deus lhe honra. E na terra da tua vergonha tereis dupla honra. É Deus que abate, é Deus que exalta, é Deus que fecha cova, é Deus que abre cova, é Deus que vai do monturo, ergue o necessitado e o coloca para se assentar com os príncipes dessa terra. Deus ainda honra, Deus ainda exalta, Deus ainda coloca em lugar e destaque os seus servos, porque Deus ainda faz a diferença de quem serve e de quem não serve. Deus faz distinção de quem serve e de quem não serve. Amã não servia, fez a forca foi para ele. E toda a honra que era de Amã foi para Mardoqueu, porque Mardoqueu resolveu honrar o Senhor. Mardoqueu resolveu se humilhar diante do Senhor. Mardoqueu não saiu da porta, não saiu da posição que Deus lhe colocara. Não saia da porta, continua orando, continua pedindo, continua buscando, continua jejuando. Deus falou conosco aqui esses dias: ora ainda mais, jejuma ainda mais, consagra ainda mais, santifica ainda mais. E Mardoqueu continuou lá. E a Bíblia diz que quando Mardoqueu é honrado, que toda o trama de Amã é conhecido pelo Assuero. Esté se dá a conhecer como judia, porque ninguém sabia que ela era judia. Ela diz ao rei: eu sou do povo, eu sou judia, eu sou do povo judeu. Só que aquele decreto tinha sido selado com o anel do rei, e ninguém podia revogar, segundo a lei dos medos e dos persas. Ninguém podia revogar, nem o próprio rei podia revogar. Aí, juntamente com o rei e Mardoqueu, eles fazem uma nova lei, que naquele dia, que ia ser o dia da derrota dos judeus, os judeus poderiam se defender, os judeus poderiam ir à luta, os judeus podiam matar seus opositores. E a Bíblia diz que alguns vieram contra os judeus, mas foram mortos, porque os judeus guerrearam contra seus inimigos. Deus te levanta como um guerreira e como um guerreiro.
Existem lutas que não vão ser resolvidas pelo milagre, mas Deus vai te forjar, vai te fortalecer para você lutar e vencer, plantar e colher, lutar e vencer, plantar e colher. Você vai lutar e vai vencer. Amém, amados? Às vezes esperamos um milagre cair do céu no nosso colo. Não, muitas vezes para que a vitória venha eu tenho que sair para a luta. Mas a Bíblia diz: o cavaleiro prepara o seu cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Lute, vá para a guerra, persevere, acredite. Se o inimigo vier, levante também. Quanto mais Satanás se levanta, mais em você temos que nos levantar também, irmão. Vou ficar de boca aberta, Satanás agindo, operando, cirandando. Vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a oração. Entra nessa guerra. E eles guerrearam, e eles tiveram vitória. E aquele dia é comemorado até hoje pelos judeus. Virou o nome Festa do Purim. Festa do Purim. Naquela data, todo ano, os judeus levam presentes uns para os outros e comemora o livramento. Você pode estar diante de uma guerra iminente, de uma derrota iminente, mas Deus vai mudar esse quadro, vai mudar essa história. E o dia que era da tua derrota vai ser o dia do teu livramento, o dia da bênção, o dia da honra, o dia da vitória. Deus ainda muda a circunstância. Você crê, meu irmão? Deus ainda muda a história. O interessante é que no livro de Esther não tem o nome Deus, não tem o nome Jeová no livro de Esther, mas tem o agir poderoso dele, mas tem o agir poderoso do Deus eterno, do Deus vivo, do Deus fiel. E eu creio que o agir de Deus estará na tua vida também, em nome de Jesus. Você crê nisso, meu amado? Você crê nisso? Então não saia da porta. Continue se humilhando. Continue buscando. Continue adorando. Continue servindo. Porque Deus vai reverter esse quadro. Só Ele tem poder de reverter a história, de mudar o quadro. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Eu quero encerrar orando. E eu sei que está chegando honra de Deus para a tua vida. E calabasure cantaramaná. Está chegando honra de Deus sobre a tua casa. Na terra da tua vergonha tereis dupla honra. Deus ainda honra, Deus ainda exalta, Deus ainda vai no monturo, ergue o desvalido e o coloca para se assentar com os príncipes da terra. Muitos anos que Deus me dizia: eu vou te honrar, meu filho, permanece que eu vou te honrar, permanece que eu vou fazer. Era prova em cima de prova, era entrando no deserto, saindo do deserto, entrando no outro, era deserto e mais deserto, prova e mais prova. E sabe o que Deus me dizia sempre? Eu vou te honrar, eu vou te honrar, eu vou te honrar. Deus vai te honrar, meu irmão. Fica na porta, permanece diante do Senhor. Ele ainda honra os seus pequeninos, os seus fiéis da terra. Ele ainda faz, Ele ainda te exalta, Ele ainda te honra, para mostrar a muitos que Ele é Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia. Eu creio que Deus está honrando pessoas nesse lugar. Eu creio que Deus está levantando um monturo, que Deus está fazendo coisa grande. Ele é o advogado fiel, Ele é o justo juiz. A um Ele abate, a outro Ele exalta. Bendito seja o nome do Senhor. Vale a pena servir a esse Deus, vale a pena adorar esse Deus, vale a pena permanecer na brecha, permanecer na porta. Fica na porta, Bartimeu. Fica no lugar que Deus te colocou, na posição que Deus te colocou, porque aí onde há honra, Deus é fiel. A honra está chegando. Feche teus olhos e adore um pouquinho esse Deus.
E adore um pouco mais esse Deus que é grande, esse Deus que é fiel, esse Deus que é maravilhoso. Eu creio que a oração de Mardoqueu era: poupa teu povo, Senhor. Poupa teu povo, Senhor. Amã passava e ele não se prostrava. Querido, não se prostre diante do mundo. Não se prostre diante do pecado. Não se prostre diante das bandejas malignas. Mas permaneça firme de pé. Só se prostre diante do Deus vivo. Porque quem se prostra diante de Deus, Deus o honra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Receba o abraço da tua alma. Você que por esses dias foi humilhado, você que ouviu palavras que machucou a tua alma, machucou o teu coração. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Receba o abraço na tua alma e receba a palavra do Senhor. A honra vai chegar, a exaltação vai chegar. Deus vai fazer na tua vida. Prepara a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice certamente transbordará. Ele ainda prepara banquete na presença dos inimigos. Ele ainda unge a cabeça com óleo. Ele ainda faz o cálice transbordar. Oh, Deus sabe trabalhar, meu querido. Deus sabe agir, Deus sabe operar. Ele está no controle de tudo. Receba essa unção aí. Está fluindo a unção aqui. Receba esse fogo. Receba essa glória. Receba essa graça. Receba esse abraço na tua alma. Receba aí onde você está. Bendito seja o nome do Senhor. Receba a presença dele aí. Vai recebendo aí o consolo, o renovo, o abraço. O Deus que honra, o Deus que exalta, o Deus que muda a circunstância. Ele está chegando na tua vida. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você vai comemorar o Purim de Deus na tua vida. O dia do livramento, o dia da bênção, o dia da honra, o dia da vitória. Guerreira do Senhor, se levante. Se levante na oração. Tua arma não é a murmuração. Tua arma não é descontar. A tua arma é joelho no chão. A tua arma é boca no pó. A tua arma é jejum. A tua arma é consagração. A tua arma é liberar perdão. A tua arma é amar. Oh, aleluia. Usa as armas espirituais que Deus te deu. E esse Amã vai cair na tua vida. Esse Amã vai cair na tua vida. Ele quer que você se prostre, mas quem vai se prostrar é Ele. Ele quer que você se humilhe, quem vai ser humilhado é Ele. Ele quer que você caia, quem vai cair é Ele. Ele quer a forca vai ser para Ele. Oh, glória! Aleluia! Ninguém derrota aquele a quem Deus chama de mais que vencedor. Eita, glória a Deus! Suriabalabassuri canta. Ninguém derrota o povo de Deus. Podes levantar, levantes virão, ameaças virão, mas como foi falado aqui, o crente é igual a palmeira. O vento vem, ele inclina, ele abaixa, ele chega até tocar no chão, mas quando o vento passa, ele está de pé, ele está firme, ele está enraizado. Você tem raiz, você tem raiz, você tem raiz, porque as tuas raízes estão em Deus. Oh, aleluia. Eita, glória a Deus. Uirabalabaharabacabalabagarabá. Erabalarabai.
Maia, séria da gaçonha da garabara. Adore, 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 igreja, adora. Adora porque Ele está aqui. Adora porque Ele vive. Adora porque Ele reina. Adora porque Ele ouviu teu clamor. Ele ouviu tua oração. Ele traz resposta. Essa palavra é para você, querido. É para você, para você. Receba. Oh, aleluia. Te adoramos, Jesus. E alabacere narabá, fasteque de praias. Bendito é o teu nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tua palavra que nos consola. A tua palavra que nos alimenta. A tua palavra que nos levanta. A tua palavra que nos dá direção. A tua palavra que é mais cortante do que qualquer espada e dos gumes, divide alma e espírito, junto e medulas, e é apta para discernir o propósito do coração. A tua palavra despedaça as penhas. Nós cremos no Deus que com o poder da sua palavra criou todas as coisas. Receba no teu coração a palavra viva. Palavra rema para a tua vida nessa noite. Creia, creia que na terra da tua vergonha tereis dupla honra. Creia que Ele vai honrar. Ele vai te honrar nessa terra. E Ele vai mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida. Ele não precisa mostrar, mas de vez em quando Ele mostra. De vez em quando Ele faz isso, para que fique sabido que Ele é Deus. E que tu és servo e servo do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Receba. Conceba essa palavra. Põe a mão no teu coração e diga: eu recebo, eu concebo, eu me aproprio dessa palavra, porque eu creio no que o Senhor fez na vida de Mardoqueu, e na minha vida será o mesmo. O Senhor honrou Mardoqueu e o Senhor vai me honrar. Você crê? Quando Deus te der vitória, sabe o que vai ser? Deus dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz à mulher a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao jovem a quem o rei deseja honrar. Oh, glória! Tem vitória que Deus dá escondido para ninguém ver, no teu quarto, no teu secreto. Mas tem vitória que Deus dá em praça pública, como foi a de Mardoqueu. A mão puxando, dizendo: assim se faz. Deus, Ele é poderoso para te honrar aos olhos de todos, para que o nome dEle seja glorificado. E você vai dizer: a honra é dEle, a glória é dEle. Não é mérito meu, não fui eu, não fui eu, foi Ele. Não fui eu, foi Ele. Não tem nada a ver comigo, foi Ele, foi Ele, foi Ele. Ele honra. Receba essa palavra, querido. Receba essa unção na tua vida. Pessoas serão honradas no seu ambiente de trabalho. Pessoas serão honradas na sua família. Pessoas serão honradas na sua vizinhança. Pessoas serão honradas no ministério. Pessoas serão honradas na igreja. Pessoas serão honradas na cidade. Pessoas serão honradas na nação. Deus vai te honrar. Creia. Agora, o segredo é ficar na porta. O segredo é se humilhar, ficar lá se humilhando diante do Senhor, até a hora que Ele te exalte, até a hora que Ele te honra. Porque quem se exalta é o mamã. Então quem se exalta é humilhado, mas quem se humilha igual a Mardoqueu é exaltado. Amém, queridos? Receba essa palavra. Dê um abraço ao seu irmão aí que está ao seu lado. Que Deus te abençoe grandemente. Vá na bênção, vá na paz, mastigando essa palavra, crendo nessa palavra, concebendo essa palavra, porque ela será uma realidade na tua vida. Quinta-feira tem culto, 8 da noite. Domingo tem culto, 5 da tarde. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.